Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo vamos dar sequência aí nos nossos vídeos sobre tipos de dados primitivos suportados no PHP. Desta vez veremos aí os dois tipos de dados especiais, beleza? Então a gente tem dois tipos de dados especiais que o PHP suporta, né? É o resource, que são recursos, e o null. A gente vai abordar os dois neste vídeo. Então, vamos lá. O tipo de dado resource, né, ou recurso, ele é uma variável, podemos dizer assim, uma variável especial, que ele mantém uma referência a um recurso externo. Beleza? Então, por exemplo, há algumas funções do próprio PHP que ela retorna esse tipo, elas retornam o tipo resource. Né? E esse tipo resource, eles são utilizados em outras funções. Então, por exemplo, às vezes você abre uma... Por exemplo, a gente faz uma execução de uma query no banco de dados e o retorno deste método, né, desta função, é um resource. E o que você faz com esse resource? Você passa ele para uma outra função executar. É como se fosse uma referência, como se fosse um ponteiro. E como que a gente pode utilizar isso no PHP? É muito simples, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no código quais são alguns tipos de resources que a gente tem, mas não se preocupem com isso, porque a gente vai ver algumas funções que retornam resource, principalmente quando a gente começar a trabalhar com banco de dados e arquivos. Por enquanto, só quero mostrar para vocês que existe esse tipo aqui que o PHP retorna para a gente, beleza? Então, um dos primeiros aqui, eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável opendir aqui, e vou chamar a função opendir do PHP. Esta função, ela recebe aqui um path, né, que é um string. Então é o que? É o caminho. Então, como eu estou dentro desse diretório aqui que tem o meu arquivo tipos de dados, eu vou simplesmente colocar aqui um ponto barra. E só isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui um var_dump e vou chamar minha variável aqui opendir. Perceba que ao apertar Ctrl aqui e colocar o mouse em cima da minha função, ele fala aqui para mim que ele retorna um false ou um resource, um recurso. Então, como é que a gente pode testar isso? Da mesma maneira que a gente testou os nossos outros códigos aqui de tipos de dados. Então, PHP, que eu vou abrir no meu terminal aqui mesmo, né? Vou chamar aqui o executável do PHP, eu vou chamar o meu arquivo aqui, tipos de dados. Ao executar isso, perceba que ele retornou aqui para mim, ó, resource 5, e ele é do tipo string. Então, a gente tem diversos tipos de resource. Então, a gente tem o tipo string, tem para socket, né, tem para acho que tem para banco de dados, né, tem outro tipo. Então, a gente tem diversos tipos de resource, não se limita a apenas um tipo. Então você pode pensar da seguinte maneira. Então um resource, ele é um tipo que possui vários subtipos, tá? Então cada resource aí, por exemplo, ele pode ser de um tipo. Então esse nosso aqui é do tipo string, a gente vai utilizar a maioria, por exemplo, do tipo string aqui para a gente encurtar um pouco, tá? Então, e se eu utilizasse, por exemplo, aqui também a função fopen, deixa eu ver aqui, fopen. Então, tá aqui, fopen. Fopen, a função e não a variável. Então, a função fopen, ela abre um arquivo, né, com um determinado modo, seja ele de leitura, de escrita. Então, eu vou abrir esse mesmo arquivo aqui, tipos de dados, .php, e vou abrir aqui com o modo de leitura mesmo, beleza? E vou chamar aqui o meu fopen. Ao fazer isso, mais uma vez, ele está aqui, ó, ele falou, ó, resource 6, aqui, né? Ele é do tipo string, beleza? Então aqui também temos mais uma função do PHP que retorna um resource ou um recurso.
E agora eu vou utilizar aqui uma outra função, por exemplo, que é a fgets. A fgets, ela lê uma linha, né, de um ponteiro aqui dentro do arquivo, no caso, a primeira linha de um ponteiro no arquivo, e a gente vai chamar ela e vai passar para esta função, esse fgets, o resource que a gente abriu aqui em cima, ou seja, esse fopen. Então perceba que a função, ele fala aqui para mim que o primeiro parâmetro que ele recebe é um handle, só que esse handle é um resource. Por exemplo, se eu clicar aqui, vamos ver se ele mostra aqui para a gente. Cadê? Ela retorna uma string ou um false. E tá aqui, ó. O handle é um tipo resource. Tá vendo? Então, tipo, ele fala que é um ponteiro, tem que ser um ponteiro válido, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente mandar aqui um fopen e vou dar aqui o vírgula aqui e vou. Eu poderia passar aqui algum valor qualquer aqui, em bytes, mas não vai ser o caso, tá? Eu vou simplesmente deixar assim, que é só para mostrar para vocês que esta função vai retornar para mim aqui uma parte deste, né, de string contendo uma parte desse arquivo. Então, por exemplo, tá aqui, ó, retornou a primeira linha aqui do arquivo, que é isso aqui. Tá vendo? Então, perceba que esta função essa aqui, a fopen, ela retornou um ponteiro para a gente, tá? Retornou um resource, tá? Uma referência, e esta função aqui, ela recebeu esta referência e aí retornou para a gente aqui uma string, que foi o que? Uma parte do arquivo que a gente que a gente informou aqui, beleza? Então esse aqui é o tipo resource. Não se preocupem se vocês não entenderam ainda, a gente vai utilizar esses resources aí mais vezes aqui, né, nesta trilha dominando o PHP do zero ao deploy. E a gente vai também conhecer outros tipos, né, que a gente também vai trabalhar com banco de dados, então a gente vai conhecer aí um pouco mais de cada um deles, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai verificar aqui o tipo null, tá? Esse aqui foi o resource e esse aqui é o tipo null. O tipo null nada mais é do que você atribuir, informar, por exemplo, que uma variável está vazia, uma constante é vazia, é nula, né? Uma chave, por exemplo, de um array é nulo. Então, este tipo ele é utilizado para fazer exatamente isso. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, por exemplo, isso aqui, eu estou dizendo que esta variável aqui é null, beleza? E como que eu posso realmente saber se isso é null? O PHP ele dispõe para a gente de alguns meios de testar, por exemplo, se uma variável é nula, se uma constante, por exemplo, enfim, a gente pode fazer isso através de condições, a gente pode fazer isso através de funções nativas mesmo do PHP. Eu vou usar apenas aqui uma função nativa para que vocês possam realmente confirmar que isso aqui é uma variável do tipo null, né, que não possui nenhum valor, né, válido assim. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a função, aqui, ó, vou pegar o vardamp e vou também utilizar aqui a minha função isNull. Esta função do PHP ela verifica se realmente, por exemplo, a variável ela é null, ou seja, se ela é nula. Então, eu vou passar aqui a minha variável var aqui e vou executar. Então, ela retorna para mim aqui, ó, esta função ela retorna um booleano. Então, ou vai ser true ou vai ser false. Tá? True caso a variável realmente seja nula e false caso ela não seja nula. Então, executando aqui novamente o script, tá aqui, ó, ele retornou, ó, falou aqui pra gente que é true, então é nula. Se eu fizesse assim, por exemplo, entre strings e executasse, ele já fala que é false, porque eu escrevi null aqui dentro de string. Então, como está dentro de aspas simples, né, ele está considerando como string.
Vamos fazer mais um teste. E se eu printar, por exemplo, 0? 0 também não é nulo. Beleza? Porém, a gente vai ver futuramente que se a gente fizer condição e verificar, por exemplo, se nulo é igual a 0 e se 0 é igual a falso, enfim, o PHP ele tem uns tratamentos um pouco diferentes para cada caso. Beleza? Então a gente vai ver um pouquinho mais disso aí. Então, basicamente é isso, pessoal, sobre esses tipos especiais aí que o PHP suporta, o resource e o null. Né? O null é muito simples, né? Basicamente é só definir uma variável e uma constante com esse valor, beleza? E aí ele já vai saber que isso aí realmente é null. E o null também ele é bastante utilizado, principalmente aí quando a gente define algumas variáveis, né? Algumas constantes, dependendo. Então a gente usa bastante o null aí. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo sobre os tipos de dados especiais aí suportados pelo PHP. Não deixem de se inscrever no nosso canal, também não deixem de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, para que conteúdo gratuito e de qualidade continue chegando para vocês aí quase toda semana, né? Ou praticamente aí podemos dizer que agora aí numa sequência maior aí a cada dia ou a cada 2 dias, né? Para que a gente possa passar bastante conteúdo para vocês aí. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.